Olá, bem-vindos a mais um dia de estudo aqui no canal Bora Estudar. E hoje nós vamos ver Direito Penal, a teoria do crime. Então vamos começar pelo básico. O que é o básico? Vamos começar pela leitura do Código Penal. Vamos ver ali do artigo 13, que fala do crime. Deixa eu colocar aqui na tela. Daqui um pouquinho eu coloco na tela para vocês, tá? A partir do artigo 13, que fala do crime, até o artigo 25. Depois nós vamos ver ali brevemente poucos artigos sobre a imputabilidade penal, do artigo 26 ao artigo 28. E por último, do concurso de pessoas, muito cobrado em provas de concurso, principalmente para carreiras policiais, do artigo 29 a 31. Se você está desanimado, não consegue estudar sozinho, coloque aí um vídeo do nosso canal e vá fazendo a revisão junto conosco. Esse aqui é o básico que você tem que fazer sempre que for estudar o Código Penal, o Direito Penal, tá bom? Vamos fazer a leitura. E após essa leitura, o que nós vamos fazer? Eu separei aqui meus cadernos de resumos que eu fiz estudando para outros concursos. Eu utilizo eles agora para fazer minhas revisões. Eu faço a leitura dos resumos que eu já fiz. Aqueles resumos que eu considero completos, né, eu já vou estudando e usando eles para revisar. Não faço de novo, porque gasta tempo escrever, fazer resumo. E como eu já vi uma vez, já fiz o resumo, agora eu só leio para relembrar e vou para a resolução de questões, né, que é um método mais eficaz para lembrar do conteúdo e ativar o seu cérebro ali ao voltar o conteúdo para a memória mais recente, tá bom? Então, sem mais delongas, na tela para vocês, título 2 do Código Penal do crime. A fonte de busca aqui do Código Penal é o site do planalto.gov.br. Tá, pessoal? Vamos começar aqui do crime, relação de causalidade. No artigo 13 fala que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu a causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O que é a superveniência de causa independente? Parágrafo 1º do artigo 13 fala que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Então, vamos ver aqui quem tem o dever de agir. Letra A. Quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Letra C. Quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Certo? Artigo 14, lembrando que estamos falando do crime. Disse o crime quando o crime é considerado consumado. Inciso 1. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E a tentativa? Tentado é o crime quando iniciada a execução e não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Quer dizer que ele tinha vontade, ele tentou, mas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Bem que ele queria, né? Mas aconteceu imprevisto.
A pena de tentativa. Qual é a pena da tentativa de um crime? Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, geralmente lei específica, ou no artigo do próprio crime, né? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída, que tem uma diminuição de 1 a 2/3. O que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz? É aqui diferente da tentativa, né? A tentativa tem a execução, começa-se a execução do crime, mas por outras circunstâncias, a lei, a vontade do agente, ele não termina, né, de consumar os fatos. Agora, quando a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos ver no artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Então, ele desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Vamos lembrar aqui que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, pode ser que caiba o arrependimento posterior. A pena será reduzida de 1 a 2/3. E o crime impossível? Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Impossível. Então, sempre que perguntar quando é um crime impossível, não confundir com outro. Pune-se a tentativa quando a ineficácia é absoluta. A ineficácia não pode ser relativa. Ou por absoluta impropriedade do objeto. Tem que ser absoluta e impossível de consumar-se o crime. Artigo 18. Vamos ver aqui, então, a diferença do crime doloso e crime culposo. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Esse é o crime doloso. E crime culposo, quando o agente deu a causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ele não queria, né, o resultado, mas ali por um descuido, por uma negligência ou imperícia, acabou acontecendo o fato. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, se um crime, se alguém for punir por dolo, deve estar previsto em lei a punição ali, a pena para o crime na sua forma dolosa e culposa também, né? Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Erros sobre elementos do tipo. Essas diferenças dos erros aqui, ó, sempre acaba confundindo as pessoas, então vamos ler com bastante atenção. Aqui, né, o Código Penal, a gente tem que ler com mais atenção, não é só sair lendo rapidamente, nós temos que entender o que estamos lendo, para lembrar das diferenças também. As diferenças são sutis, às vezes, principalmente nas provas. Artigo 20, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, aqui, o erro sobre elementos do tipo é sobre o tipo legal do crime, tá?
Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo, tá? Depois nós vamos ver nos meus resumos alguns exemplos sobre essas discriminantes putativas. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. E o erro sobre a pessoa, parágrafo 3º, o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a licitude do fato, se evitável, isenta de pena. Se inevitável. Agora, se evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, considera-se evitável o erro. Podia ser evitado esse erro se o agente atua ou se omite sem consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, pelas circunstâncias ali do que ocorreu, ter ou atingir essa consciência. Agora, coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, olha só, tem que ser não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Atenção para esse pedacinho aqui que não pode ser manifestamente ilegal. Exclusão da ilicitude do fato. Quando o fato é ilícito, mas por alguma justificativa legal, há aqui a exclusão dessa ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, aqui o excesso já está expresso na lei que será penalizado o excesso doloso ou culposo, na sua forma culposa aqui também. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia por outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, esse é o estado de necessidade. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão
a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, vimos aqui, né, a diferença do estado de necessidade, que é para salvar de perigo atual que não provocou, nem podia evitar, direito próprio ou alheio. Já a legítima defesa, ela vai usar moderadamente dos necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, tá? Direito seu ou de outrem. Vamos ver aqui o título 3 da imputabilidade penal. Inimputáveis. Quem são os inimputáveis? Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui deve ser inteiramente incapaz para ser inimputável ou isento de pena. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, que é a perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, vemos aqui na redução de pena que a diferença é que ele não era inteiramente capaz. Já que o inimputável, que é isento de pena, o agente tem a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele era inteiramente incapaz. Então, aqui o agente é inteiramente incapaz de entender, e já que para redução de pena, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Tá? Então, tem uma pequena diferença aqui, a palavra não muda o sentido aqui do entendimento de inimputável para aquele que vai receber a redução da pena. Menores de 18 anos, artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção ou paixão? Se você age por emoção e paixão, o que acontece? Aqui o artigo 28 diz que não exclui a imputabilidade penal. Inciso 1, a emoção ou a paixão não vai excluir a imputabilidade. Embriaguez. Inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos também não vai excluir a imputabilidade penal. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida, a pena reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui a pena é reduzida quando o agente não possuía a plena capacidade. E por último, nós vamos ler aqui do concurso de pessoas. Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis
participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, né, do crime menos grave. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. É isso que acontece, por exemplo, quando há um concurso de pessoas para o roubo, por exemplo, o roubo à residência, eles entram para praticar, né, um crime ali com violência ou grave ameaça, mas um coleguinha lá se exalta e acaba matando alguém ali durante a execução do crime e o outro não sabia, né? Não queria participar do crime mais grave. Então ele vai responder pelo roubo, né, de acordo com esse parágrafo, mas se já era previsível o resultado mais grave, então pode ser aumentada ali até a metade da pena. Sim, circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E ó, pessoal, só para não deixar batido, sempre que a gente estiver estudando alguma coisa e não entender muito bem o que a lei quis dizer, porque acontece, e não é pouco não, né? Por mais que eu tenha lido algumas vezes já essa parte, se a gente fica um tempo sem estudar, sem revisar, a gente esquece. Aí eu fui e pesquisei aqui, deu um Google mesmo, tá? Deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela para vocês. Eu perguntei, né, o que esse artigo quis dizer. E aqui a IA junta aqui, ó, vários vídeos de professores explicando e coloca aqui de forma resumida e boa de entender, de visualizar. Esse artigo 30 do Código Penal determina que características pessoais de um criminoso, como ele ser reincidente, ter um motivo fútil ou ser funcionário público, eles não se transferem para o cúmplice, quem está ajudando ali no crime. A execução ocorre, a exceção, né, disso ocorre se essa característica for essencial para a existência do crime, se for elementar, e o cúmplice conhecê-la, tá? A regra geral, então, é incomunicabilidade. Se dois ladrões roubam uma casa, um deles é reincidente, é uma circunstância pessoal isso, de um deles ser reincidente. Essa reincidência só conta para ele, para aquele agente reincidente, não para o seu comparsa, que ele não tem nada a ver com o passado do outro. Eles estão praticando o crime naquele momento juntos. O que eles praticaram passado separado, então tem ali a regra da incomunicabilidade. A exceção, né, que são os elementares do crime, se essa condição pessoal é parte essencial do crime, aí ela se comunica, como por exemplo o peculato, que é um crime cometido por funcionário público. Se um particular que não é funcionário ajuda um funcionário público a roubar a prefeitura, sabendo que ele é funcionário, o particular também responde por peculato, né? Aí sim se torna elementar do crime. Essa é uma exceção à regra geral, que é a incomunicabilidade. Motivos pessoais, motivações subjetivas, ódio, vingança, parentesco, geralmente não se estendem ao cúmplice, né? Porque são motivações subjetivas ali da pessoa. Então, só para terminar, já que nós lemos até aqui, vou ler o resto. Em sumo, a regra visa a individualização da pena, garantindo que ninguém seja punido por condições pessoais que pertencem exclusivamente a outra pessoa, a menos que sejam cruciais para a definição do crime praticado. Opa, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Casos de impunibilidade. Artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Agora na tela, para quem quiser acompanhar, são somente 5 slides, contando com esse que eu preparei
aqui para mostrar de forma mais didática para vocês um resumo do resumo. Vamos lá, rapidamente. O crime, então, adota a teoria tripartite, que divide o crime ali em 3 elementos, como sendo um fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico, que é o primeiro elemento do crime, é a adequação da ação ou das ações à norma penal. Como, por exemplo, lá no Código Penal, o artigo 121, que diz matar alguém e colocam a pena de reclusão. Então, essa norma aqui, essa norma penal, quem se adequar a ela, quem fizer as ações que se adequem a ela, vai estar cometendo um fato típico. E o fato típico, por sua vez, também tem os seus elementos, né? Aqui os elementos do fato típico. A doutrina adota a teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscente. Os elementos do fato típico são a conduta, seja ela dolosa ou culposa, o resultado, nexo causal ou nexo de causalidade e a tipicidade. A conduta é a ação humana, o resultado da ação que gera mudança de estado das coisas, né? Então tem que acontecer também esse resultado dessa ação humana que vai gerar uma mudança de estado das coisas. E tem que ter ali o vínculo entre a ação humana e o resultado, que é o nexo de causalidade. E também tem que ter a tipicidade, que é a adequação dessa conduta com a previsão da lei. Todos esses elementos, então, formam ali a tipicidade. O segundo elemento do crime é a antijuridicidade, ou seja, o crime tem que ser um fato típico, antijurídico ou ilícito, que é a mesma coisa que ilegal, é quando o ato é considerado ali ilícito e não é abarcado pela excludente de ilicitude. Nós podemos ter um fato que é típico, está previsto no Código Penal e não é ilícito porque tem uma justificativa legal para ele, ou seja, ele tem uma excludente, tem algo que exclui a sua ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa, que é uma das excludentes da ilicitude do ato, que é o segundo elemento ali do crime, a ilicitude ou antijuridicidade ou ilegalidade. Quais são os excludentes da ilicitude, como nós vimos no Código Penal, na leitura do Código Penal, são o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Bom, em todos esses casos da excludente da licitude, é importante lembrar que o excesso, seja ele doloso ou culposo, sempre será punível. E os elementos agora da culpabilidade. A culpabilidade é o terceiro elemento do crime, né? Formador ali do crime. Então tem que ter a culpabilidade. A culpabilidade, ela é formada pela imputabilidade, então tem que ter ali a imputabilidade do agente. O agente tem que ter uma potencial consciência da ilicitude e ele tem que ter a exigibilidade de conduta diversa. Vamos ver aqui sobre essa imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade. Para que alguém seja considerado imputável, o direito penal brasileiro adota o critério biopsicológico, exigindo 2 fatores simultâneos. Então, para que alguém seja imputável pelo crime, o direito exige-lhe 2 fatores, que são capacidade de entendimento, que seja maturidade ou sanidade mental para compreender o caráter ilícito ou proibido do fato. E também a capacidade de determinação, que é o controle
das suas vontades para agir conforme esse entendimento, ou seja, a autodeterminação do agente. Então, o agente tem que ser imputável para ser culpável, tá? E quando se fala em inimputabilidade, quando acontece por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que diz ser o critério biopsicológico, é inimputável também, né? O menor, pelo critério biológico, menor de 18 anos ali pelo Código Penal, como nós lemos, respondendo estes apenas por atos infracionais, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é considerado inimputável aquele por embriaguez que for atingido por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. É o critério psicológico. E o semi-imputável? O semi-imputável terá condenação criminal com a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Olha, não exclui a imputabilidade, a emoção e a paixão. É importante lembrar desse tópico. E aqui temos a potencial consciência da ilicitude. Como nós vimos aqui, né, é o segundo elemento da culpabilidade, potencial consciência da ilicitude que o agente deve ter para formar aqui os elementos da culpabilidade, que é a capacidade do indivíduo de entender o caráter ilícito de sua conduta. Tá? Quando acontece o erro de proibição, se o agente não tem e nem tem como saber e nem tem como ter essa consciência, ocorre o erro de proibição. Se esse erro for inevitável, o agente é isento de pena, porque é inevitável. Agora, se for evitável, o agente poderia ter se informado, a pena pode ser diminuída conforme o Código Penal, a leitura que nós fizemos também está lá. E por último aqui, a exigibilidade de conduta diversa, que é exigida aqui como elemento da culpabilidade. Como nós vimos aqui, é o terceiro elemento da culpabilidade, a exigibilidade da conduta diversa, que é a possibilidade de esperar que o indivíduo, diante de uma situação concreta, agisse de acordo com a lei, com o direito. E quando o direito penal conclui que, nas circunstâncias específicas, não era razoável esperar que o agente agisse de outra forma, aí temos a inexigibilidade da conduta diversa, né? Quando ele não podia agir conforme a lei. Os exemplos que nós temos aí é quando há uma coação moral irresistível ou ali o agente está agindo em obediência hierárquica não manifestamente legal, assim como nós lemos na letra do Código Penal. Eu sei que nós lemos poucos artigos ali do Código Penal, mas tem muitos detalhes, muito entendimento, tem muita doutrina aí misturada, né? Que nós podemos ver nas questões de provas de concursos relacionada a esses artigos que nós lemos no Código Penal. E é muito importante resolver questões sobre esse tema, porque não vem a letra da lei seca nesses casos. A banca sempre coloca alguns exemplos, né, de acontecimentos, exemplos fictícios para nós escolhermos ali a alternativa que mais se encaixa na resposta que ela quer, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Foi um resumo bem breve para o vídeo não se estender. Espero que tenha sido uma leitura leve para vocês, um momento mais leve do direito penal, mas esse tema exige uma atenção, exige um estudo aprofundado das teorias, da doutrina e resolução de questões para entender como é cobrado, quais são os exemplos dados, o que se encaixa em cada artigo. E nos encontramos no próximo momento de estudos aqui no canal Bora Estudar 2026.